Boa noite, pessoal, tudo bom? Estão me ouvindo? Sim, boa noite. Boa noite, quem foi que falou? Simone, Simone, prazer, Simone, tudo bom? igualmente, tudo jóia? Graças a Deus. Melhor Quem agora, né, Ju? conhece, né, já? Conheço. Eu já ia falar, conheço sua voz. Parece que eu Então. acabei de dar aula para sua voz, inclusive, né, Simone? O pior é que não dá nem para falar e a primeiro. cara continua a mesma. Tem gente Tô que vendo. se inscreveu, Ju, só Então, porque né, era tem você. gente que se inscreveu hoje por livre e espontânea pressão da minha aula, então eu acho que por isso estão aqui. Pressão nada, é sempre um prazer. O prazer é meu. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We used to do. We don't love anymore. What was over before? Boa noite, pessoal. Tudo bom? A gente começa em 5 minutinhos, tá? Vamos dar tempo aqui para o pessoal entrar. Uhum. Ô, Valnei, eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui no chat, acho que dá até para pedir na prova de semana que vem, viu? Tem muito aluno meu de semana que vem. Dá até para pedir prova. Olha, dá até para pedir na prova isso aqui, ó. Eu vou dar um spoiler aí. Vou dar um vamos... spoiler. Tô sabendo que vai cair 3 questões hoje aqui. Vai ter 3 questões. Então, tomei nota. Pois é, não fala assim que eles estão em semana de prova, né, Nádia? A Nádia começa, Oh, meu vai Deus. abrir a turma, né, Nádia? Semana que vem, segunda-feira, vai ser a abertura, vai ser com a sua turma, a primeira prova. É isso aí, professora. Vamos lá, hein? Notão, Vamos todo lá. mundo. Ó, tome nota que o Valnei já falou. Vai cair pelo menos 3 aqui cair na prova, hein? Já deu um Pode spoiler aí, deixar. ó. A dica do sucesso, viu, gente? Gente, na realidade, assim, né? Não tinha nem que ter prova para quem está participando. Olha, vai que cola. Que cola, né, Denise? Eu escuto isso desde o começo do semestre. Ou não, a gente já tem. Nossa, mas pode dar uns 2 pontos na prova, né? Um Essa foi incentivo. boa. Esses alunos são demais, gente, são demais. Olha só. Boa noite, Ju, Laine. Olha, Haru, gostou dos 2 pontos. Pronto, pegou. Pronto, pegou o negócio, né, dona Haru? Acho que a gente já... Professora, já pode começar, né? Eu vou tirar aqui meu... Antes da professora começar, Valnei, eu queria só dar uma palavrinha em breve, rapidinho, com o pessoal da turma, ó, que eu fiz um grupo já, botei na minha cabeça a turma, sobre todos que estão presentes aqui. Muito obrigado por vocês terem se inscrito, estarem aqui comigo, participando desse evento. Eu queria até mesmo que, se vocês pudessem também ligar a câmera, para ter, digamos assim, uma conexão muito boa aqui no evento com a professora, se tornar uma coisa mais dinâmica, e também, se surgirem algumas dúvidas, né, professora, na hora da palestra, algo, se quiserem levantar a mãozinha, tem um desenhozinho da mãozinha, ou chamar a professora no bate-papo, tirar as dúvidas com ela, e até mesmo no final do evento, a Gil deixa bem aberto para vocês estarem aí trocando algumas ideias e tirando suas dúvidas, né? E também eu queria informar para vocês que eu sou a responsável pela turma de neuropsicologia. Ela inaugurou dia 19 de maio. Ainda tem vagas para vocês se matricularem, caso vocês tenham interesse. E eu vou deixar o número do meu WhatsApp no bate-papo para vocês. Tá bom, gente? Então, assim, eu quero ser bem breve, bem rápido, para a professora aí aproveitar todo o tempo e compartilhar todo o conhecimento que ela tem, que é excelente, uma professora de grande renome, a Juliana Secato, famosíssima no Brasil todo. Sim. Não fala assim que eles acreditam, Denise, não fala assim que eles acreditam. As pessoas, assim, de todos os alunos, só tenho muito que dar elogios à Juliana pelo excelente trabalho, de toda a profissão, de experiência que você tem e de conseguir passar esse conhecimento com muita facilidade. A maioria dos alunos, eles sempre compartilham isso da aula da Juliana Secato. Então,
É mais uma vez, né, que a gente está fazendo um evento juntas de novo, e é maravilhoso estar com a Ju. Então, aproveitem a palestra, fiquem à vontade, troquem muitas ideias, usufruam todo o conhecimento que Juliana tem, que ela tem muito para compartilhar com vocês, tá bom? Agora, Ju, é contigo. Gente, boa noite. Mentira, tudo isso. Vocês são fofos demais, pessoal do IPOG sempre parceiraço. Ó, o doutor Marcelo entrando. Gente, eu tenho só a agradecer a vocês que já me escutaram essa semana, me escutaram hoje de manhã, vivem aí me escutando pelo Brasil afora, mas eu tenho só que agradecer. E assim, gente, eu costumo dizer que quando eu venho falar de envelhecimento, eu não trabalho, não venho falar, porque eu falo da minha vida quando eu falo de envelhecimento, né? Tanto que eu tô até com medo de tentar fechar isso em 1 hora, porque tem tanta coisa para a gente falar quando a gente fala em raciocínio clínico da pessoa idosa, né? Que eu juro, prometo que eu vou tentar fechar em 1 hora. E, Dê, você não quer falar, né, do sorteiozinho que nós vamos fazer? Que você vai fazer, que eu não sei mexer em Zoom? Na verdade, aí o Valnei que ele vai ajudar, ele é expert em fazer sorteios aqui com a gente. A Juliana, ela vai sortear no final da palestra um livro excelente justamente com o tema da nossa palestra, que é esse livro aí, Raciocínio Clínico em Neuropsicologia Geriátrica. Então, além da Ju compartilhar toda a palestra, ela vai justamente sortear para vocês um livro completo sobre todo esse conhecimento. Então, fique até o final, tá? Quem estiver aqui participando vai ser o sorteador desse livro, tá bom? E aí a Ju, eu vou passar o endereço, tudo certinho de quem for o sorteador para ela, e ela vai encaminhar via correio para você. Passa Bom, o nome então, direitinho para Denise, que aí eu faço autografadozinho, aí vai para vocês. Quem estiver perto de mim, eu entrego mesmo, tá, Denise? Quem estiver aqui pertinho de mim, eu entrego em mãos. Professora, vem entregar em Maceió, mulher, besteira. Ai, Fica lá em vou casa. também. Eu gostei mais da ideia de ir para Maceió. Desculpa, pessoal aqui de Campinas, Bragança, Itatiba, mas vou ter que torcer para ir para Maceió. Ô, professora, eu vou junto, professora. Pronto, gostei da ideia. Vamos torcer para Maceió aí, né, dona Valdete? Valdete é minha vizinha aqui do lado. Olha lá, dona Val, tá vendo? olha aí. Professora, eu queria só explicar como é que vai funcionar. Sim, Eu vou fazer ao final, a gente tem uma lista aqui de todos os inscritos, todos que se inscreveram aqui lá pelo site, né? E aí a gente vai botar uma numeração para cada um e a gente vai fazer esse sorteio online aqui, tá bom, gente? Ô, amigo, eu não tenho certeza não se eu me inscrevi. Eu sei Não que eu se estou no grupo do inscreveu? WhatsApp. Nós vamos mandar o link agora aqui. Se está no grupo do WhatsApp, se inscreveu. A gente Então confere. maravilhoso. Se inscreveu, Outro- a demora é tão grande que se esqueceu. Isso. Deixa eu dar uns recadinhos também importantes aqui. Essa palestra aqui, a gente vai emitir um certificado, tá, gente? Para todos que se inscreveram, vai ser direcionado lá para o e-mail que vocês cadastraram no site de inscrição. Esse certificado, ele vai chegar no e-mail em até 7 dias úteis. Então, se porventura em 7 dias não aparecer, verifiquem lá o lixo eletrônico, que às vezes pode cair lá, ou nos acionem pelo grupo que a gente já providencia, tá bom, gente? Outro recado importante, como a Denise já falou, para que a gente torne a apresentação bem prática, quem quiser fazer algum questionamento, né, pode botar a mãozinha aí, né, na reação, que a professora vai dar uma paralisada, mas no finalzinho da palestra ela vai dar um tempinho aí para todos tirarem dúvida, inclusive sobre a prova que ela falou. Quais as questões que vão cair? Isso. Quase isso, gente. Deixa eu compartilhar minha tela e vou me apresentando para quem não me conhece. Turma, eu adoro dar aula no Zoom, porque quase todo final de semana a gente está no Zoom pelo IPOG, né, Val? Então a gente já curte bastante o Zoom. Deixa eu só fechar, pegar a tela inteira. Turma, para quem não me conhece, sou a professora Juliana Secato. Eu tô no IPOG aí já tem 6 anos, já entrei em 2017. Acho que é isso, hoje, né, meio resfriadinha, não me peça para fazer cálculos. Sou neuropsicóloga, tenho mestrado em Ciências da Saúde, tenho doutorado tanto em Psicologia
quanto em ciências da saúde, e terminei esse ano meu pós-doutorado também em ciências da saúde, todas as teses, todos os trabalhos com envelhecimento. Acho que quanto mais a gente fala de envelhecimento, mais a gente investe nessa questão de psicoeducação, principalmente quando a gente fala para profissionais da saúde que são aí vocês, né? Então, nosso mundo caminha para esse envelhecimento, para essa expansão exponencial do número de pessoas idosas, e assim, muitas questões, digamos, erradas ou senso comum ajudando a piorar essa questão de qualidade de vida, né? Então eu quero passar para vocês aqui um pouquinho de teoria, mas também queria falar de uma questão polêmica, que eu adoro polêmicas, né? Quem são os meus alunos aí que já me conhecem, sabe que a gente curte, né, Henrique, uma boa polêmica, então eu quero trazer um caso clínico aqui do livro para vocês e uma polêmica, óbvio, que eu quero falar para vocês, aí eu quero trazer um caso clínico falando de autismo, tá? Porque o autismo, né, turma, você sabe que na criança a gente escuta bastante, mas a gente precisa começar a olhar o autismo, dentre outros transtornos do desenvolvimento, mas a gente precisa olhar esse transtorno quando ele evolui de idade, estou falando quando ele evolui para pessoa idosa. Então, convido a vocês a falar um pouquinho com a gente, prometo a ser bem breve, vou tentar falar do raciocínio clínico na neuropsicologia geriátrica, tá? Focando bastante em clínica. Eu vou falar de alguns testes, mas para você que é estudante, que não viu todos os testes ainda, ou você que é formado, mas que também não trabalha com teste, não se preocupe que eu vou comentar sobre eles, mas eu quero focar o quê? Na clínica. Quando eu falo clínica, você tem que saber que eu estou focando aqui em sinal e sintoma, né, Dri? Né, Nádia? Eu quero saber como você funciona. Eu quero saber como a pessoa funciona. Então, você tem que pedir exemplos, você tem que pedir para contar como é o dia a dia. E eu preciso, sim, saber tanto da visão do acompanhante, quanto da visão também do próprio paciente idoso. Então, você tem que investir nesse vínculo terapêutico para ele te contar as coisas e para você investigar. Eu sempre costumo dizer que ser neuropsicóloga e ser neuropsicólogo, né, Marcelo, é ser um detetive. Nós somos o detetive da mente. A gente vai pensar o que aquele cérebro está querendo dizer para a gente, tá? Turma, fiquem à vontade, levantem as mãos. Eu vou estar aqui com o chat aqui do meu lado aberto e fiquem à vontade para perguntar, né? E aí eu começo a minha aula, acho que um slide do porquê a gente está fazendo essa aula, fazendo essa apresentação, por que eu tenho que estudar a pessoa idosa. Eu acho que, turma, quando a gente fala de envelhecimento, a gente tem um péssimo hábito, eu diria, de olhar o envelhecimento como algo muito ruim. A gente pensa na velhice e pensa, é a pessoa que é demente, é a pessoa que está na cadeira de rodas, é a pessoa que tem AVC. E não é errado pensar isso também, porque a gente trabalha com doença, mas é errado pensar só nisso. Por que é errado pensar só nisso? Porque eu tenho que pensar em promoção de saúde. Então, quando eu falo em promoção de saúde, eu estou falando nós, né, psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, né, Marcelo? Léo, adorei a sua fala aqui. Confesso que sempre falar de idoso é sempre importante, viu? E quando a gente fala de envelhecimento, é promover saúde. Então, quando a gente fala nós, né, profissionais, talvez não médicos, né, a gente trabalha muito transtorno mental. E o transtorno mental, quando a gente fala em transtorno mental, não estou falando só de encefalopatia, não estou falando só de demência, estou falando de casos de depressão, por exemplo. Então, quando eu falo de atender, compreender essa velhice, é para promoção de saúde. A gente tem que falar em saúde, a gente não tem que falar só em doença. E quando a gente fala em promoção de saúde, eu estou evitando, turma, uma incapacidade. Quando eu estou falando, Haru, de promover saúde, né, Dri? Eu estou falando, né, Renata, de promover uma maior autonomia, uma maior independência. Se esse idoso está autônomo, independente, o risco de ele desenvolver um transtorno mental é menor. Então, a gente vai falar nessa aula, eu vou tentar falar nessa aula para vocês, de promoção de saúde. Não quero ninguém aqui pensando a velhice como algo... não quero aquele estigma de o velhinho, o corcunda, com a bengala, que é isso que a gente vê nos estacionamentos, né, da vaga preferencial para idoso, é esse estigma que a gente tem. Então, isso é para mostrar para a gente que a nossa sociedade tem que mudar ainda muito. Esse é um slide que eu sempre utilizo nas minhas aulas, que é o quê? A idade cronológica, ela não é um determinante na nossa investigação. O idoso, pela idade, né, então tem 70 anos, tem 80 anos, tem 90 anos, você não consegue definir a saúde dele
por meio apenas de escutar a idade. Então, a nossa avaliação tem que ser em toda a saúde que cerca esse idoso, tanto na social, quanto na física, quanto na emocional. Grande parte dessa avaliação, você tem que avaliar como esse idoso está funcionando. Então, como ele funciona? Independente da idade. Você vai fazer assim, exatamente assim, Simone, na sua anamnese, né, Ellen? Né, Léo? Ah, o seu João, o seu Léo, quantos anos o senhor tem? Ah, tenho 70. Qual a sua profissão? O que o senhor faz para passar o tempo? Agora me conta, seu João, seu Léo, o que o senhor está fazendo aqui? O que o senhor veio me procurar? O que está acontecendo? Turma, é isso, é preencher aqueles dados e investigar o que ele está fazendo nessa vida diária dele. Para você investigar se é uma senescência ou se já se trata de uma senilidade. Senescência é o processo natural de envelhecer, senilidade, o envelhecimento patológico, hein, turma? Já a resposta da questão 3, alternativa C, hein? Mentira, turma, não sei. Mas senescência e senilidade são 2 termos que você vai ter que conhecer. Senescência é o processo natural, senilidade, o processo patológico, tá? Turma, quando eu falo de velhice, né? Tem que mudar, Vivi, alguns logos de idoso tem que acabar mudando, né? Então, por exemplo, vaga de estacionamento não pode ter aquela pessoa corcunda a mais, Vi. Tem que ser 60, a plaquinha 60 a mais. E não é o que a gente vê por aí, né? Mas entrando na nossa psicologia um pouquinho agora do envelhecimento, turma, a gente tem diferentes definições. Diferentes definições. Nós temos a idade cronológica, nós temos a idade social, a gente tem a idade psicológica e eu tenho a idade biológica. Ah, mas Ju, pergunta, não é tudo a mesma coisa? Não são todas que definem o idoso? Ou a fase de vida velhice? Não, turma. São 4 aqui áreas totalmente diferentes que vai dizer muito do nosso envelhecimento. Quando eu falo envelhecimento, eu estou falando de um processo que começou agora. Na verdade, que começou desde o momento que você nasceu, porque o envelhecimento é um processo. Os dias que vão passando, você não está ficando mais jovem. Sinto lhe dizer, mas nós estamos, cada dia que passa, cada primavera que vai, nós estamos ficando mais experientes, nós estamos ficando mais velhos. Então, quando a gente fala do envelhecimento, ele é um processo. E muito desse processo, ele é diferente, ele recebe diferentes dinâmicas. Então, quando eu falo de idade social, não é sinônimo de idade cronológica, não é sinônimo de idade biológica, não é sinônimo de idade psicológica. Eu vou falar rapidinho dessas definições para a gente pensar nesse envelhecimento. O que é idade cronológica? Idade cronológica nada mais é, Nádia, do que os anos passando, a nossa idade. São os anos que a gente tem. Então, no Brasil, idoso é a pessoa que passa dos 60 anos, tá? Em países desenvolvidos, é acima de 65 anos. Acho que daqui a pouquinho vai mudar isso, mas, por enquanto, em países em desenvolvimento, 60 anos é a nossa idade que a gente entra ali na velhice, né? Na fase de fim de vida. Só que, turma, para essa velhice acontecer, para essa idade cronológica ela acontecer, a gente depende de N fatores. De política pública, porque a gente tem que pensar no envelhecimento de uma população como algo que sofre em relação, né, a acesso à saúde, a saúde básica, a você ter um postinho de saúde perto de você que você consegue aferir sua pressão. Tem uma farmácia que faz o aferimento da pressão, controle de diabetes, ter um mínimo de assistência à saúde, ter saneamento básico. Eu sei que parece uma coisa muito distante da gente, mas quando a gente fala em saneamento básico, tem muitas regiões que ainda não têm o básico. Que não tem, por exemplo, o tratamento ou esgoto encanado. Então, eu estou falando de condições ainda muito subhumanas de vida. Então, se a gente não tem esse mínimo de condição de vida, a gente também não vai ter uma velhice digna, né? Então, quando a gente fala da idade cronológica, muito diz respeito, né, claro, dos nossos anos que passa, mas muito de política pública, tá? Essa idade cronológica, a gente não consegue mudar ela. Cada dia que passa, a gente fica mais experiente. O que a gente consegue mudar? A gente consegue mudar as outras idades. A idade social, a idade psicológica, a idade biológica. Sim, turma, essas outras idades a gente muda. Então, o que é a idade biológica? São as modificações que o nosso corpo vai sofrer ao longo
desses anos. Então, eu tenho uma diminuição da elasticidade da minha pele vai ficando mais enrugadinha. Eu tenho uma diminuição do meu campo visual, da minha acuidade auditiva. Cadê os educadores físicos aqui da sala, hein, Natália? Eu tenho uma perda da composição muscular, não é? A gente perde a massa branca, a gente perde um pouco de músculo. Então, eu tenho uma redução volumétrica encefálica. Cadê os meus neuropsicólogos aí presentes? O cérebro diminui. Isso já a partir dos 30 anos. Então, eu tenho modificações biológicas de uma fragilidade dos nossos órgãos. Só que quando a gente fala em promoção de saúde, que é essa aula, Léo, sim, a idade biológica, ela pode ser alterada se você tiver um estilo de vida saudável. Então, prática de exercício físico, alimentação, eu vou ser repetitiva nessa questão desse estilo de vida, mas é porque a gente tem que pensar na nossa velhice agora. Então, o que você deixa de fazer, o que você deixa de comer bem, aquele estilo de vida que é um tanto quanto sedentário, não faz bem para essa idade biológica. Então, saiba que seu estilo de vida está totalmente ligado a essa prevenção, a essa promoção dessa idade biológica, tá? E aí, turma, tem vários artigos saindo. Eu até trouxe esse, né, Nádia, numa aula para o pessoal, porque esse é um artigo aqui de 2020, extremamente recente, e traz exatamente isso na tela. Que o seu estilo de vida, ele favorece o desenvolvimento do seu cérebro. Então, quanto mais atividade física, quanto mais alimentação saudável, evitar o fast food, evitar o sedentarismo, mais fortalecimento você consegue ter a nível neuronal. Então, sim, o estilo de vida que você tem, a escolha que você está fazendo hoje, ela vai impactar o seu envelhecimento, tá? Turma, e a idade social? O que é essa idade social? A idade social, ela tá muito ligada à nossa sociedade. É o status que o idoso tem na nossa sociedade. Então, quando eu falo, não é brincando sobre o estacionamento do idoso, que ainda eu vejo muito aqui na minha cidade, no meu redor, no meu entorno, no local, às vezes, que eu trabalho, né, Marcelo? Eu ainda vejo uma instituição de ensino que tem ali a pessoa na vaga de estacionamento do idoso, corcunda com a bengalinha, poxa, é uma sociedade que não está respeitando a pessoa idosa. Não é uma sociedade que tem o estereótipo negativo de velhice. É isso. Então, esse estereótipo, turma, não começou agora, né? Não começou agora, né, Felipe? Existe sim. Tem algumas escalas já que avaliam essa condição social. São questionários, né, Felipe, mais subjetivo, mas que dá para você mensurar essa condição. O próprio RUCOL avalia a qualidade de vida, né? O RUCOL Old. Então, temos escalas, sim, que depois você me manda e-mail, eu te passo alguns instrumentos não restritos, tá? Então, turma, a gente foi sendo construído com o estereótipo da velhice sendo algo muito pejorativo. Então, eu, pelo menos que venho ali, na década de 80, ou da década de 70, né? Claro que eu disponibilizo, Stephanie, eu vou mandar esses slides para a Denise, aí, para o pessoal que está perto de mim, eu já mando direto lá na sala virtual deles. Mas senão eu vou disponibilizar para a Denise, não sem copiar, não, que depois isso aqui vocês pegam. Turma, eu que venho dessa década de 70, dessa década de 80, de 90, você vê a velhice como, por exemplo, a Dona Benta do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era aquela senhorinha de bob no cabelo, de vestidinho, cozinhando para o netinho, cuidando do netinho. Turma, quem falou que a velhice, esse é o significado? Quem falou que esse é o significado, inclusive, da avosidade? Eu acho que a velhice hoje ela tem que ser representada diferente. Você pode sim estar lá na cozinha, cozinhando para o netinho, mas desde que seja a sua escolha. Não que seja imposto por uma sociedade. Ou, por exemplo, turma, outra figura importante que foi da década de 90, a velha da praça. Como que o idoso era representado, turma? Surdo, demente, ranzinza. Então, o status, turma, de idade social, ele estava muito ligado
Simone, lastimável. Mas o que a gente tinha de ideia de aposentadoria? Aposentadoria significava, Haru, improdutividade. Então, aposentar tinha um estereótipo de improdutivo. Tinha um estigma de, você parou de ser produtivo, você não contribui mais com a sociedade. Então, a gente tem ainda um espaço, turma, que o idoso não existe na nossa sociedade. Então, olha lá, a idade social, ela leva em consideração o quanto a sociedade abre espaço para o idoso ter o seu espaço de valor. Exato. Eu diria mais, Simone, não é nem uma incapacidade social. Eu diria, turma, que a velhice hoje no Brasil, ela é invisível. O idoso hoje vive uma invisibilidade social. Eu não tenho espaço para ele existir. Então, turma, pensa nas condições estruturais, e estrutura mesmo, de via pública, se o idoso ele consegue ter acesso ao terminal de ônibus, ter acesso fácil ao centro da cidade. Então, aposentar era o quê aqui, Nádia? Né? Invisível mesmo. Você era um idoso desvalorizado. E isso, infelizmente, acontece muito ainda. Não muito distante, com 40 anos já era considerado uma pessoa idosa. Não muito distante, a gente com 40 anos era o incapaz. Era o inútil. Então, turma, essa ideia, inclusive, essa ideia de terceira idade é ruim demais a gente usar. Porque terceira idade, só um dado, né, deixa eu ver que oração, só um dado, curiosidade, terceira idade é um estigma que cresceu, que apareceu, que surgiu na França, se eu não me engano, meados de década de 50, 60, para descrever a sociedade da época. Então, primeira idade era criança, era o jovem que era dependente dos pais, né? A segunda idade era a pessoa produtiva, que trabalhava, vivia. E, turma, naquela época, adolescente já trabalhava, imagina pensar em escola, você já trabalhava com 10, 12 anos. E a terceira idade era um improdutivo, era um incapaz, era um inválido. Então, entenda que quando a gente fala hoje de terceira idade, é um estigma ruim. Eu não estou representando o que é o idoso. E sim, turma, se a gente quiser respeitar esse processo que todos nós estamos passando, a gente tem que pensar na nossa sociedade, dando esse espaço de valor para a pessoa idosa. Então, nossa sociedade, né, ocidental, ela não valoriza a pessoa idosa, porque ainda a gente tem esse estigma de idoso improdutivo, de idoso ruim. E a idade psicológica, turma, essa também a gente muda, dona Val. E muito. Porque a idade psicológica, ela tem muito a ver com a sua percepção de si mesma. Então, ela é uma relação que existe entre a idade e o seu cognitivo. É a relação entre a sua percepção de acordo com o que você acredita e vivencia suas experiências. Então, por exemplo, quando eu falo em relação cronológica e psicológica, nós que somos psicólogos, né, nós que trabalhamos com a saúde, a gente tem que pensar que a velhice não é só uma fase de perdas. Eu tenho mudanças. Então, eu tenho cognições, como, por exemplo, velocidade de processamento, memória operacional, raciocínio lógico, que ele diminui a força, mas não é uma perda, Marcelo, não vem a zero, Haru. Vivi, Léo, não vem a zero. Lembra, Felipe, nas nossas aulas? Não vem a zero. Diminui a força, quer dizer, o idoso leva mais tempo para. Agora tem, Felipe, um aumento em habilidade verbal. Simone, quem tem mais conhecimento? A pessoa idosa. Quem tem mais semântica, quem tem mais experiência, turma? Inevitavelmente, quem ganha mais linguagem, cultura, as habilidades verbais, são as pessoas mais velhas, tá? Pois é, a única coisa, né, Marcelo, que tá meio que ligado aí é o medo do dinheiro ir embora, né? Não vou pensar isso. Pois é, Léo, gostei disso. Não é, Léo? A gente pensa na pessoa idosa como esse poço de sabedoria. Mas é isso que a sociedade oriental pensa do idoso. É isso que o Oriente pensa da pessoa idosa. Eles valorizam como uma fonte de sabedoria, né? E o nosso senso
da idade, né? Além de todo esse respeito que a gente tem que ter por esse idoso, Simone, que a nossa sociedade ainda não entendeu. Mas, turma, o idoso, quando ele entende o seu processo, quando ele percebe as mudanças do seu corpo e lida com essas diminuições, mas que ele lida bem e entende o seu processo, turma, ele vai ter uma velhice que a gente considera de uma velhice positiva. Então, é aquela coisa, se a velocidade de processamento minha ela é mais lenta, eu vou pegar pela minha sabedoria. Não é? A gente vai conseguir, Léo, às vezes, uma tomada de decisão pela nossa experiência de vida. Não é assim? A gente é assim hoje, né, Simone? A gente já é assim, né, Val? Então, Marcelo, o idoso ele tem as suas vantagens quando ele lida com a sua, digamos, fraqueza. Agora, turma, quando ele se percebe perdendo, tem uma reação negativa, sabe aquela coisa, o copo meio vazio? Turma, aí, digamos, esse senso subjetivo da idade, ele é negativo. Então, a percepção que ele tem, né, dona Samira? Tudo bem, dona Sá? Samira, futura neuropsicóloga geriátrica também? Ô, Sá, quando o idoso percebe as perdas e se deprime com elas, é um senso subjetivo negativo da idade. Quando ele lida bem com as perdas, ele tem uma reação positiva e ele vai encarar essa velhice de uma maneira muito, muito melhor, tá? Turma, o que eu convido para vocês sempre nas minhas aulas, não só de hoje, é ressignificar a velhice. É ressignificar a velhice, né? Essa semana aqui, pelo menos eu vi na televisão que o Tony Tornado acabou de fazer 93 anos, né? Que é aquele ator, não lembro agora, turma, novelas, filmes que ele fez, né? Não sei. Não sou uma pessoa muito adepta, né? De tempo, não, tô brincando. Eu gostaria muito de ver filmes, mas não dá tempo. Prometo que quando eu me aposentar, vou... Mentira, quando eu me aposentar, eu vou fazer educação física ainda. Mas eu prometo tentar ver algum filme ou outro que vocês tenham me passado aí. Mas, turma, o Tony Tornado fez 93 anos. E tava gravando, não sei o que ele estava gravando. E eu vou chamar vocês para assistir, por exemplo, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha de 2000 tinha a tia May como o Sítio do Pica-Pau Amarelo fez a gente acreditar que é o idoso. Aquela idosinha que fica de vestidinho, que fica lá com bob no cabelo, de coque. E, turma, olha o Homem-Aranha de 2017. Por que a tia May tem que ser aquela tia May com o estigma da velhice? Por que eu não posso ter uma tia May gostosa? Pode ser. A velhice é o que você quer ser. É isso. Então, eu posso, sim, querer ter o meu cabelo branco, mas também posso querer ser toda cheia de silicone. Não tem problema. Desde que a sociedade abre espaço para a gente ressignificar a velhice. E é isso que eu peço para vocês, tá? Dúvidas? Dores? Continuando? Eu sei, eu estou correndo um pouquinho com o tempo, porque eu falo demais, para variar. Né, dona Samira? Turma, vamos lá falar de um caso clínico. Aí eu vou falar um pouco mais do raciocínio do idoso, e dentre esses casos que eu tenho em mente, eu pensei em trazer o polêmico, né? O do transtorno do espectro autista, sim. E eu gosto muito desse caso porque ele tem um final extremamente positivo. E foi meio que uma briga que eu travei com, né, a medicina, porque falaram assim, olha, primeiro não existe. Eu falei, o que que não existe? Ah, não existe autismo no idoso. Existe sim, turma. A gente já vai falar o quê? E, turma, depois que a medicina entendeu que era possível, falou que ela não ia melhorar porque ela era velha. Desse jeito, o velho não muda. Turma, foi isso que a gente escutou em pleno 2021, vai, que esse caso foi lá de trás. Então, assim, não foi um caso de 1990, foi um caso recente. E a gente tem que ouvir ainda que não muda. O cérebro do idoso não muda, muda, turma, muda sim. E por isso que a gente está aqui discutindo, né, esse conto todo, né, Léo? Também é o meu preferido, principalmente pelo desfecho dele. Vamos falar um pouquinho, então? Turma, cuidado com o senso comum. Senso comum vai falar isso para você. Não existe autismo no idoso. Existe, turma. É claro que existe. O autismo, ele é um transtorno
do neurodesenvolvimento. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que começa lá na infância, mas, turma, que te acompanha a vida inteira. Então, se hoje eu tenho uma prevalência de 1 para 30, lá atrás era menos, claro. Mas, turma, todo idoso, que hoje é idoso, ele foi criança um dia. Então, lá na década de 60, 70, você não falava em transtorno do espectro. Imagina, aquele DSM ainda que era extremamente pobre. Então, vou falar também, viu, Léo, viu, Felipe, do meu caso preferido, que é o autismo no idoso, sim. De novo, turma, ele não começa na velhice. A pessoa sempre foi e nunca teve o diagnóstico, tá? Turma, só lembrando o que é o espectro, né? No DSM-5 agora revisado, a gente teve algumas, né, mudanças. Então, o critério A, ele tem que apresentar todos esses déficits, que é na reciprocidade emocional, que é o déficit no comportamento não verbal, na ausência de expressão, na percepção dela, déficit para desenvolver, manter e compreender relacionamento. Então, hoje, turma, a gente precisa ter todos esses critérios preenchidos, o critério A, tá? Carol falou aqui, ó, se hoje ainda tem pessoas... Se hoje, cara, exatamente, Ana. Ana Carol, foi perfeita. Se hoje a gente já tem dificuldade ainda de dar o diagnóstico, né? Imagina lá atrás. Imagina lá atrás, exatamente isso, tá? E os critérios B, turma? A gente pelo menos tem que ter ali 2 desses 4 itens, tá? Movimentos motores estereotipados, insistência nas mesmas coisas, ou sofrimento muito grande a pequenas mudanças, interesse fixo ou altamente restritivo, hipersensibilidade ou a hiporreatividade a estímulo sensorial, tá? Então, turma, a gente precisa estar bastante de olho, que nem a Ana Carol, que nem o Marcelo colocou, o Ivan também colocou aqui, que hoje a gente tem um desafio pela frente, né, Nath? Também trabalha aí muito com autismo, né, Nath? Em pessoas mais jovens, mas é uma batalha ainda falar, inclusive em pessoas jovens, desse diagnóstico, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais difícil agora, tá? Mas imagina falar deles no idoso, e tem, turma, tem pessoas idosas chegando pra gente, tá? Lembrando que a gente continua os critérios, né? O critério C fala que esses sintomas devem estar presentes, olha lá, no início da vida dessa pessoa, tá? Então, turma, não começa realmente na velhice, ele sempre teve, ele só evoluiu com o transtorno. Critério D, os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo, principalmente no funcionamento social. Prestem atenção nisso, porque o idoso ele tem uma tendência a se isolar. Ele tem. O que, Carol, o que Marcelo, Léo, Felipe, Vivi, dificulta o diagnóstico, Simone. Dificulta. Porque aquela pessoa que não casou, que é aquela tia da família que nunca frequenta, ou quando ela vai nas festas familiares, ela fica quietinha lá e vem embora logo. Turma, e a gente já tem aquele estigma que é mais difícil dar diagnóstico de autismo na menina, porque menina tem que ser quietinha, olha lá o senso comum atrapalhando de novo. Então, turma, essa idosa, né, que tem o espectro, sempre teve, na velhice vai ser mais difícil ainda, pela tendência ao isolamento que esse idoso vai ter, tá? E, turma, oi, diga, Ana, pode falar. Desculpa interromper. Imagina. É só não é nem dúvida, um comentário. Se hoje em dia existem pessoas que, inclusive, quando tem diagnóstico de autismo, às vezes de forma retardatária, né? Dizem que não, né? isso é porque não foi orientado, é porque não apanhou quando era pequeno e tudo, ou então isso é depressão. Nunca se vê na escala do autismo em si. Já acha mil e uma justificativa, porque não quer encarar essa realidade. Acha 1001 justificativas. 1002, eu diria, Ana, e no idoso é mais difícil ainda. Justamente por algumas características não ficar tão claras, esse idoso muitas vezes consegue até funcionar e mascara. Eu acho que essa é a palavra, né, Ana, que a gente queria, o Léo colocou aqui. Mascara muito dos sintomas, turma. Então, fiquem de olho, porque quando a gente fala no Brasil, vai ser muito difícil o diagnóstico, não porque não tem, turma, porque é uma sociedade que vai buscar justificar 1001 coisa, Ana, você tem total razão. E a gente tem pessoas ali, muitas vezes, que precisam de ajuda, que pode funcionar melhor,
E às vezes, para um diagnóstico errado, tem que falar desse jeito para a gente entender a gravidade. Um diagnóstico errado, a gente está perdendo ali o tratamento dessas pessoas, turma, e elas vão evoluir para um sofrimento, e o sofrimento nunca é só elas, né? É a família toda aí no meio, né? Como que é, Nádia? Mais uma forma de invalidar a voz do idoso, infelizmente, é isso mesmo. Turma, está aumentando, isso aqui eu peguei das minhas aulas de graduação, o diagnóstico está aumentando, então abra seus olhos, porque a gente tem alguns fatores de risco, como idade materna elevada, prematuridade, o uso do ácido valproico pelo pai, que se eu não me engano, é o Depaquene, né? Que é usado como estabilizador de humor, o ácido valproico também é como um anticonvulsivante, então é um remédio extremamente usado, né? E aí, turma, tira um pouco esse estigma, né? Só, entre aspas, culpa da mulher, culpa da mãe, não estão se estudando muito o pai também, a idade paterna, o uso do ácido valproico pelo pai, então está aumentando realmente a prevalência de autismo no mundo. Tá tem um artigo aqui de 2022, né, que saiu, que a prevalência, turma, de autismo, ela tá 1 em 30. Então, cada vez mais a gente vê um crescimento, né, da incidência, né, de novos casos no ano, né, em relação ao espectro do autismo em crianças. Então, a gente não tem ainda uma ideia de prevalência do autismo no adulto e no idoso. Não temos uma estimativa fidedigna nisso, né? E quando a gente fala, né, Nádia, dos níveis, né, o nível 1, ele é muito funcional, o que dificulta ainda mais, né, a gente falar de autismo na pessoa idosa. Então, eu vou falar de um caso de uma senhora, que é essa, por exemplo, né, eu sempre trago ela em aula, claro que eu não vou mostrar o rosto dela, mas eu quero chamar a atenção nas mãos dela, turma. Ela tem uma estereotipia muito forte. Ela conversava comigo batendo os dedos, né? E o nível dela, viu, Nádia, não estava tão leve, não. Porque, turma, vou contar o caso dela, mas ela tinha um funcionamento pelos pais, né? Pelos pais. E aí, esses pais acabaram falecendo. E como que ela funciona, turma? Se não é o suporte familiar, essa idosa não consegue funcionar. Vivi falou que saiu uma nova pesquisa no Canadá onde se diz que o esperma paterno está relacionado ao autismo. Tem muito estudo saindo, Vivi, em relação agora ao estudo do pai, que é legal, né? Então, já está falando do esperma por conta da idade paterna. O ácido valproico, por exemplo. Então, é bom ter esses estudos, Vi, para a gente começar a olhar, porque senão dá a impressão que é tudo culpa da mãe, né? É tudo responsável da mãe, não é? Tem também o fator de 50%, um pouquinho menos, né, de 50% da parte genética paterna sendo estudada. Então, turma, eu vou falar um pouquinho do caso dessa senhora aqui, tá? Vou contar a clínica dela. Então, o que você tem que avaliar no idoso? Meninos, meninas, funcionamento cognitivo, você tem que olhar o comportamento, você tem que avaliar se é uma pessoa que se adapta a novas situações. Você tem que olhar o comportamento motor desse paciente, estereotipia, percepção. Então, a gente tem que olhar de novo como o idoso funciona em todas as situações, tá? Turma, tem 2 estudos muito bons, né, Vi? Você falou do estudo canadense. Eu vou trazer aqui, vou falar rapidamente de 2 estudos muito bons que saíram em relação ao autismo no idoso. Tem um artigo ali do pessoal da Holanda, né, que saiu em 2022, e tem o pessoal da Inglaterra, que saiu em 2019. Turma, eles têm diferenças bastante características, assim, do autismo no idoso, né? Então, o que estaria alterado? No artigo lá do pessoal da Holanda, de 2022, teoria da mente, ou seja, cognição social. Esse tom aqui, Léo, significa teoria da mente. Turma, que é uma percepção social defasada. Outras coisas, Samira, que a gente tem que ficar de olho. Memória verbal tardia, memória visual está prejudicada no idoso com autismo. Fluência semântica, fluência fonológica. Esses parâmetros cognitivos, o pessoal da Holanda falou que está alterado no idoso com autismo. Quando a gente compara esse idoso com o idoso saudável. Val, tenho questões preservadas, a memória visual imediata, a memória de reconhecimento, a velocidade de processamento e a memória operacional, pelo artigo holandês,
Pelo artigo em inglês de 2019, turma, pelo artigo em inglês, preservado memória visual, memória imediata, memória de evocação tardia e memória operacional verbal. Em compensação, está alterado velocidade de processamento, memória operacional e a memória operacional visoespacial. Você vai falar, Ju, poxa, agora ficou fácil. Se a gente tem as cognições que estão preservadas no autismo em 2 artigos recentes, e eu tenho, Simone, o que está alterado em 2 artigos recentes, fechou. Coisa mais fácil agora, Ana Carol, diagnosticar autismo no idoso. Turma, só que não. Quando a gente olha artigo de fora, a gente tem que ser bastante crítico, né, Marcelo? Né, Nath? Né, Stephanie? A gente tem que ser bastante crítico. Porque, turma, primeira coisa, os anos de estudo. Esses 2 artigos, turma, a gente não consegue comparar com a nossa população. Então, tem uma limitação gritante nos 2 artigos. Primeira limitação, escolaridade, turma. Anos de estudo. Anos de estudo, Léo, é imensamente diferente. Nos 2 artigos, turma, a gente tinha ali idosos de altíssima escolaridade. A média de estudos que eu vi dos 2 artigos ali, turma, no mínimo 14 anos. Qual que é a média de estudo da nossa população? Turma, a média de estudo que eu vi da população jundiaiense, que Jundiaí é a minha cidade, média de estudo da população de Jundiaí acima de 60 anos é 4ª série. 4º ano primário. Dá para comparar com quem tem 10 anos mais estudos que você? Que a sua população, melhor dizendo? Não dá, turma. Vocês sabem muito bem que o que confere ali reserva cognitiva é a estimulação que a escola dá. Então, não dá para comparar. Eu não consigo olhar, Simone, e simplesmente ver a memória, né, de evocação tardia preservada. Posso comparar com a nossa população? Que a gente sabe que a memória, turma, quanto mais estímulos, mais forte fica nosso neurônio. Então, não dá para comparar esses 2 estudos. É o que a gente usa. Mas eu estou dizendo que a gente tem que defender os nossos estudos, né? Primeiro, turma, o artigo em inglês, que eu gosto muito, inclusive, a média de idade deles é 61 anos. 61 é uma população muito, muito jovem, né? E, turma, o artigo holandês não fez avaliação de função executiva. Então, cadê a velocidade de processamento? Cadê controle inibitório? Cadê a função executiva? Tão importante nas nossas avaliações. Então, turma, mesmo olhando esses 2 artigos, pagando pau para eles, adorando que eles estão investindo no estudo do autismo no idoso, eles têm limitações importantíssimas quando a gente fala de Brasil, né? Marcelo, Ju, então a promoção de saúde do idoso em nosso país é vaga. Descrevem apenas algumas alterações e limitações. É isso. É vaga. Mas é vaga, sabe por quê, Marcelo? Se a gente não investe na criança, principalmente a educação da criança, como que a gente vai falar, né? De envelhecer bem, se a gente não cuida do início. Se a gente não cuida no início, quanto mais no fim, tá? Turma, falando do nosso caso clínico, prestem atenção na clínica. O que é clínica, turma? É sinal e sintoma. Quando eu falo clínica, turma, são sinais e sintomas que a pessoa vai trazer pra gente. O que eu falo na minha aula? 90% do nosso diagnóstico está na boa anamnese. Turma, a clínica, ela é soberana. A clínica é soberana. Então, investe seu tempo na anamnese bem feita. Pede exemplo. Quem que é, como funciona, o que deixou de funcionar. Eu dei o exemplo hoje de um caso clínico onde um filho me falou de, minha mãe está confusa. Turma, o que é confusa? Me fala o que é confuso, me dá exemplo, porque eu não entendo quando você fala que é confusão. Então, turma, pede exemplos, fala que você não entendeu, ou faz aquela perguntinha que a gente sempre faz, né? Como assim? Não entendi. Então, turma, pede para a pessoa explicar. Essa senhora veio para mim com suspeita de demência, tá? Suspeita de demência, o médico dela suspeitou de demência. Essa senhora de 62 anos. E além de tudo, turma, por que é demência? Porque ela tinha um quadro, ela estava tomando Aldol, porque ela foi diagnosticada muitos anos antes com esquizofrenia. Então, ela vem para mim com essa hipótese de diagnóstico diferencial. Olha, tem uma esquizofrenia de longa data,
E agora a gente precisa ver se essa senhora não está evoluindo para o quadro demencial, tá? Turma, essa senhora nunca trabalhou, ela não conseguiu terminar a faculdade, ela entrou em 2 faculdades, mas não terminou nem o primeiro semestre. Não se relacionou, não tem filhos, o único trabalho que ela teve foi cuidar dos sobrinhos, então ela foi babá dos sobrinhos pouco tempo. Ela morou sempre com o pai e com a mãe dela. Ela tem, né, 2 irmãs mais novas que assumiram o cuidado dela quando os pais faleceram. Assumiram o cuidado meio contra gosto, tá, turma? Porque elas, digamos, tinham um certo ranço dessa irmã mais velha. E aí você tem que entender o porquê. Turma, a queixa principal é esquecimento para fato recente. Lembra que eu falo para vocês? Queixa principal é a ponta do iceberg. Todo mundo vê. Neuropsicólogos, vocês têm que buscar a queixa subjacente, aquilo que ninguém vê. É você que vai investigar, você não é o detetive da mente? Então investiga. O que me chamou a atenção? Por que as irmãs me procuraram? Porque ela não consegue se virar sozinha. Você vai falar, Ju, mas o Alzheimer também não consegue se virar sozinho, né, Haru? Não consegue. Mas o Alzheimer, ele tem outras características de disfunção, de perda de cognitiva que essa senhora não tinha. Mas aí vamos escutar. Se a sua hipótese ainda é demência, deixa ela aqui do lado. Olha só, turma, ela sempre foi dependente dos pais a vida inteira. Se relacionava apenas com as amigas da mãe, que todas falecidas, né, inclusive. Nunca apresentou interesse em ter um cônjuge. Não desenvolveu ambição laboral, tanto que chegou a cursar 1 ano de letras e 1 ano de administração, mas abandonou as 2 faculdades, tá? Nunca se preocupou com o lado financeiro, foi sempre pelo suporte familiar. Por que as irmãs não eram fã dessa senhora, turma? O que acontecia, Júlia? Ela, como foi taxada como a frágil da família, ela era e mais 2 irmãs mais novas, lembra? O pai sempre a protegeu, o pai e a mãe. Contando isso, turma, a própria irmã mais nova me contando, olha, doutora, o meu pai e minha mãe sempre protegeu minha irmã. Tanto que a gente teve que trabalhar já com 16 anos, e a nossa irmã não, porque ela era frágil. Tanto que o pai tinha 3 casas, a dele e 2 casas de aluguel. Qual é a lógica? Se você tem 3 casas e tem 3 filhas, teoricamente, você dá, né, Simone, uma casa para cada filha. Turma, o pai dela não fez isso. Na herança dele, as 3 casas, ele deixou para paciente, para F aqui de 62 anos. Por isso que deu um BO, tamanho de um bonde familiar aqui. Além disso, turma, esse pai sempre pagou o carnê. Apesar dela nunca ter trabalhado, ela é aposentada. Porque, Simone, o pai dela pagou o carnê para ela. Então, ela era aposentada por causa disso. Ela nunca se preocupou. Quem manteve, Marcelo, foi o pai. Sim, causou grandes prejuízos em termos familiares, né? Não preciso nem dizer isso, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá com o áudio aberto? Quer perguntar? Não? Então, tá bom. Turma, e aí, como saiu essa história de ser frágil, ser frágil, ser frágil? Eu perguntei, mas olha, vocês estão falando muito em fragilidade. Por que sua irmã é taxada como a frágil? Fala pra mim por que ela é frágil. Aí, uma das irmãs fala, a irmã do meio fala, Ju, pelo que a mamãe conta, nossa irmã, ela nasceu prematura. Eu falei, sua irmã nasceu prematura? Sim. Nossa irmã quase morreu, né, professora Mônica? Nossa irmã quase morreu no parto, ela nasceu prematura, e desde então ela foi taxada como frágil. Turma, prematuridade é fator de risco, né? Então esse dado aqui pra gente, Ana Carol, Vivi, Léo, é muito importante, Felipe. É muito importante, tá? Turma, pelo esse comportamento egocêntrico, não é egocêntrico, né? Excêntrico que ela tinha, quando ela tinha 24 anos, né? Como ela não queria se relacionar, era muito retraída, os pais levaram no psiquiatra e o médico, na época, deu o diagnóstico de 24 anos. Deu o diagnóstico de esquizofrenia com 24 anos. E aí eu me perguntei, mas olha, meninas, a sua irmã tem alucinação, ela ouve vozes, tem delírios. Turma, ela não tinha nenhum sintoma positivo da esquizofrenia, nada.
Nada, ela só não se relacionava. E aí eu perguntei, mas falei em voz alta, porque às vezes sai em voz alta mesmo, né? Às vezes eu fico esquizofrênica, converso comigo mesma, mas às vezes externo. E aí eu falei em voz alta, né? Mas que estranho. Diagnóstico de esquizofrenia sem ter as alucinações que são tão presentes, ou pelo menos os delírios persecutórios, né? E aí a irmã, né? A irmã mais nova, inclusive teve um BO com essa irmã mais nova, que já vou contar. Ela falou, olha, doutora, não, minha irmã nunca teve esse negócio, história de alucinar, pelo contrário, ela só não interagia. Esse foi o problema. Ela não interagia e ela não percebia ninguém, ela ficava no mundinho dela. Aí eu olhei, como assim? Ela não percebia, turma, o comportamento alheio. Então, durante a anamnese, eu fui desconstruindo a questão da demência, que tinha sido a hipótese do médico, e comecei a conduzir para uma outra hipótese. Quando eu escutei que ela era prematura, que nunca se relacionou, e aí agora foi diagnosticada com esquizofrenia, porque ela não percebia o outro, não é esquizofrenia. Eu estava diante de um autismo que nunca tinha sido diagnosticado, Samira. Então, aí eu comecei, Samira, a investigar mais isso com as irmãs. Inclusive, turma, foram 2 sessões de anamnese. Uma com a família, uma com as irmãs e outra com os sobrinhos. E depois uma terceira sessão de anamnese com a paciente. Então, foram 3 sessões, Marcelo, só escutando a história de vida dela. Então, para reforçar, turma, não interage em grupo de pessoas, fica no meio de pessoas, mas não toma iniciativa para conversar, para puxar um assunto. Os assuntos dela eram extremamente limitados e restritos. E, além disso, se é interrompida no meio da conversa, ela tem que terminar, ela volta porque ela tem que terminar o que ela começou. Falar muito alto, ela não percebe. Era lá, Nádia, que a gente estava conversando, né? Da hipossensibilidade. Então, ela não percebe o som, ela fala muito alto. Incapaz de controlar a finança, incapaz de perceber o que o outro sente. Turma, esse fato, olha o BO aí que aconteceu com a irmã mais nova de todas. A irmã mais nova tem um tumor cerebral. E aí, teve o dia que ela foi contar para a sogra, que ela foi contar, né, para a família que ela poderia morrer numa cirurgia. A irmã entra na casa e pergunta, vai ter café agora? E aí a irmã chorando fala, olha, preciso te contar uma coisa, eu tô com um tumor cerebral, eu vou fazer uma cirurgia, eu posso morrer. Ela, tá bom, vai ter café? Turma, aquilo deixou a irmã possessa. E aí eu expliquei que ela não fez aquilo por mal, ela só não estava entendendo a situação. Então esse foi o fato, turma, que essa irmã mais nova tinha muita raiva da irmã mais velha pela falta de empatia, mas que ela não estava fazendo por mal. Turma, quando eu fui fazer a anamnese, né, que eu fui chamar a própria F, ela tinha muita estereotipia, ela falava comigo contando os dedos. E quando ela estava em pé na sala de espera, ela saltitava, então ela saltitava e fazia assim com os dedos. Ela tinha muita estereotipia, não sei como ninguém viu isso, né? Precisam aumentar o número de guerreiros, porque o que tem de diagnóstico equivocado, doutor Marcelo, você sabe muito melhor que eu, né, Marcelo? Muito. Léo, atualização em estudos, né? E um bom trabalho para mostrar que ninguém quer ver mesmo, também tem isso, né? Acho que a gente precisa de estudos constantes. Nós, da área da saúde, turma, precisamos de estudo constante, né? Ronaldo, sem qualquer razão o porquê da esquizofrenia, não sei. Turma, na minha avaliação, os remédios em uso, inclusive, turma, ela estava tomando, olha aqui, para provar para vocês, o haloperidol, Mônica. Olha lá o haloperidol. É um antipsicótico. E, turma, para quê? E esse remédio ela tomava desde os 24 anos. Quando ela recebeu o diagnóstico de esquizofrenia. E sim, turma, ela estava tendo muito efeito colateral, tanto que o psiquiatra resolveu tirar esse remédio, porque não estava funcionando para nada, porque ela não precisava. Turma, a gente escolhe teste, eu não quero falar aqui dos testes, mas só para depois você que eu vou mandar essa minha aula, você ver o que eu utilizei. Então, a VAIS, né, Lisandra, sempre que a gente pode, a gente vai escolher a VAIS. Outros testes importantes, né, Ellen? RAVLT, o FDT, figura complexa, turma, vários instrumentos restritos ali ao psicólogo, mas também, viu, Natália, testes não restritos, como o próprio desenho do relógio, o próprio MOCA, a própria
fluência verbal, são testes não restritos, inclusive que outros profissionais podem e devem utilizar para fazer esse rastreio cognitivo. Outro teste, turma, que eu gosto muito, está aqui, ó, da professora Alice, o SRS. Turma, o SRS, ele é uma escala, é um instrumento de avaliação desse funcionamento adaptativo do comportamento social. E o legal dessa escala, turma, é que ela é não restrita, e ela vai de 2 a 89 anos. Eu acho que, se não é o único, é um dos poucos instrumentos que a gente tem para avaliar essa percepção social de pessoas tão jovens aos 89 anos. Então, a escala da Lisa eu uso bastante na minha prática clínica aqui, tá? É um dos excelentes instrumentos para o quadro clínico. Diagnóstico errado, Renata, por que a gente fala tanto em aula, Renata? Muda. Claro que muda. E eu só não quero que o meu aluno seja conivente com o diagnóstico errado agora. Não, turma, eu quero você fazendo um bom diagnóstico, né? Ou pelo menos, né, Henrique, que a gente está conversando hoje, fazer uma boa hipótese diagnóstica, né? Turma, olha lá, como a gente exclui, Samira, demência. Porque, Samira, ela não tem prejuízo cognitivo. Ela não tem, porque ela tem um QI médio, um QI total de 93, turma, é médio. Para quem nunca trabalhou, para quem nunca se estimulou, Samira, não é ruim. QI verbal 92, QI de execução, turma 96, ela está dentro da média, né? Ela está dentro da média. Então, não vou dizer que eu tenho perda cognitiva. Diga, Stephanie. Stephanie? Esses resultados aí é de vários testes que a senhora usou e colocou em uma tabela só? Excelente pergunta, Stephanie. Esse QI, esse índice de compreensão verbal, né, toda essa sopa de letrinhas que está aqui, tem um teste que é restrito ao psicólogo chamado VAIS, que é a escala, o meu está ali em cima. Deixa eu pegar pelo menos o manual aqui para a gente ver. Ó, esse é a VAIS, tá vendo? A VAIS, né, que é uma escala, deixa eu ver se eu me vejo na câmera. Aqui. Se você estiver me vendo aí na câmera, essa aqui é a VAIS, é uma escala de avaliação de inteligência, que é feita em adulto e idoso. A escala para criança é chamado, Stephanie, de VISC. Então, a VISC é esse desempenho intelectual para criança, a VAIS é para adulto e idoso. E esse manual aqui, grandão, ele tem 14 subtestes, ele tem 14 tarefas que eu consigo avaliar cada uma desses pontos que eu coloquei aqui para vocês. Então, na verdade, essas várias tarefas que está nessa tela é por causa de um teste que ele dá para gente, que é a VAIS, tá? Entendi, tranquilo. Muito boa pergunta, muito boa. Por isso que sempre que eu posso, Stephanie, eu aplico a VAIS. Você que atende criança na Carol, sempre que possível, faça a VISC, né? E ela tem, turma, olha só, um prejuízo, um dos testes, né? Por exemplo, armar objetos. Armar objetos, turma, ele é percepção visual, né? Ele é organização perceptual. Ela tem que entender a figura para montar. E ela não conseguia entender a figura, tá? O cubos, turma, o cubos é uma parte que é a execução de figuras utilizando ali a sua também percepção visual. E ela também não foi bem nessas tarefas, tá? Então, são tarefas que esse instrumento VAIS eu mostrei para vocês, eles dão para a gente isso, tá? Outro teste que eu amo fazer, Stephanie, ele chama RAVLT. O RAVLT, ele também é um teste restrito, tá? Que é esse aqui, deixa eu mostrar na minha câmera. Aqui, RAVLT. A sigla em inglês para o teste de aprendizagem auditivo verbal de Rey. É um dos mais importantes que a gente tem na psicologia para avaliar a memória episódica. Eu costumo dizer que eu tenho 3 grandes amores na minha vida, né? O Thor e a Luna, que são os meus filhos de 4 patas, o Corinthians, que me deu uma alegria enorme ontem, e o RAVLT. O RAVLT, turma, pela grandeza cognitiva que ele me dá. Então, apesar de ser memória episódica, ele dá para a gente curva de aprendizagem, memória imediata, pós-interferência. Stephanie, é um teste que te dá tudo isso, tá? Então, quando a gente fala em memória episódica, o RAVLT é o nosso teste de escolha.
E dá uma olhada, ela não vai tão mal, ela aprende, ela aumenta as repetições, né? Ela dá conta. A única coisa ruim, ô Stephanie, que a gente tem que olhar, realmente é a memória de evocação tardia representada nesse A7 aqui. Tenho mais uma dúvida. Sim? É porque eu Sempre. gosto muito de gráficos. Aí eu esqueci de dizer, eu sou psicóloga, só que eu ainda estou começando a formação em neuro. Você já me deu aula aqui Legal. em Maceió. Ô, Stephanie, aí, esse aqui agora- já pode comprar. Esse já tem que ter. Já te aviso. Pronto, E vou ele não é comprar. caro, tá? Ele não é caro. Ele deve estar uns 150, 170 reais. Tá certo, prof. Eu sei que a... Professora, tá 194. Subiu, Ana Carol, que horror. Mas eu Quero acho, Ana Carol, Pra ver porque eu tenho ô Stephanie, desconto. eu acho que a Lunipog tem desconto. Depois você vê aí com a Denise. Tem. Professora, agora eu quero saber. Quando eu tô gostando dos seus gráficos, porque tem, tipo assim, uma linha de desempenho padrão e o azul é a linha do paciente. Foi Sim. você que montou ou quando a gente compra o teste, a gente consegue montar isso? Isso, quem assiste a minha aula no IPOG vai ter esses gráficos. O quê? Eu já assisti a sua aula e não tenho. Você assistiu Foi só a minha palestra ou primeira aula, Stephanie? Pelo amor de Deus, né? Logo. De volta. Porque nas minhas aulas eu sempre libero isso aqui, tudo. Ah, no caso é igual aquela planilha Oi, do... lindo. Entendi. Tá certo, professora. Infelizmente eu vou ter que esperar, mas talvez eu perturbe um Mas, pouco ô, antes para ter Stephanie, acesso aguenta que eu tô antecipado. chegando. Aguenta que eu estou chegando. Tá Olha o bom, Léo com prof. inveja, olha o Léo com inveja. Não, quem precisar, porque geralmente eu faço nas minhas aulas. A minha aula eu ensino a fazer, eu mostro. Nas aulas da pós, a graduação tem que fazer na unha, né, Marcelo, né, Renata, né, Mônica? Na graduação eles têm que Não, ralar um pouquinho professora. mais, né, Na Stephanie? pós, não. Na pós, não. Pós, né, na graduação eu faço eles ralar. Na Graças graduação a eu Deus fiz que eu eles não tô mais fazerem na conta do graduação. Z-Score. Oi, Stephanie. Horrível. Gente, quem for da graduação quiser aprender a fazer Z-Score de forma fácil, é só falar comigo. Ainda bem que já foi a prova deles. Eu fiz, olha lá, Já peguei o Rose macete disse... da Juliana, viu, galera? Brincadeira, prof. Pode continuar. Oi, Rose, boa noite. Sorte de vocês que já foi a prova de Z-Score. A pessoa da graduação fez Z-Score comigo. Turma, olha que legal a figura complexa Tem uma dela. dúvida. Oi, fale. O QI da paciente você tirou só com a VAIS ou teve outro teste? Henrique, boa pergunta. Só a VAIS. Só a VAIS, entre aspas, né? Que foram 14 subtestes, mas foi com a VAIS. Tá. Uhum. Com a Outra VAIS. dúvida. Diga. O que é a estereotipia? É assim que fala, não sei. Estereotipia. Estereotipia. Não sei. O que eles fazem? O sintoma que ela teve, estereotipia, não sei o nome. Que é justamente esse comportamento aqui com a mão que ela tinha. Isso aqui é um movimento estereotipado, ó. Tá. Tá? É exatamente isso aqui que ela tinha. Tem pessoas, ô Henrique, que fica batendo, por exemplo, bate em alguma coisa e fica naquele movimento. Isso é uma estereotipia. É um comportamento motor Professora. repetitivo. A Lisandra, na aula dela, contou pra gente que uma paciente adulta dela ficava como se estivesse tocando piano na bolsa, Perfeito. com os dedos. Perfeito. Era o movimento Isso. estereotipado dela. É um movimento estereotipado, é uma estereotipia também. É sempre, Henrique, um comportamento motor repetitivo. É sempre um comportamento motor repetitivo. Excelente. Nossa, a Lisa é excelente. A Lisa é PhD em autismo, né? Enfim. Rafa, que levantou a mão. Oi, não sei se você lembra de mim. A Rafa que eu dei aula no 9º e no 10º? Na Network. Ah! Na Network, ó, da USF. Sim, senhora. Lembro sim. Você ficou com o 9º e 10º comigo. Uhum, Virou saudade de neuropsicóloga, Rafa? Não, ainda não. Mas eu tô trabalhando um pouco com idoso. E eu queria te perguntar se Legal, o paciente, Rafa. quando ele tá gago, assim, quando ele tem algumas questões de gagueira, tem a ver com estereotipia ou não. Com gagueira, como assim, dona Rafa? Porque você sabe que pode ser um tipo... Não vou falar que a gagueira é uma afasia, mas será que esse idoso não está com uma afasia? Não teve um AVC, Rafa? Que pode ter comprometido a questão linguística?
Então, isso que eu tô na dúvida, se é uma questão de ansiedade, Hum, porque não é hum. sempre, ou Não é se é uma sempre? coisa neurológica. Rafa, sabe o Bruce Willis, o ator? Sei. Você sabe que ele está com um quadro demencial e que começou com uma afasia, justamente que comprometeu a questão linguística. A gente tem que se cercar, assim, ele consegue falar em determinados momentos, ou ele não está conseguindo mesmo pronunciar, nomear um objeto. Não, ele consegue. Consegue? E por que você acha que é uma ansiedade? Porque é um paciente que veio para terapia agora, nunca tinha feito terapia, está sendo obrigado. Ixi, Rafael. Rafa, só que assim não é muito legal. Você lembra dos seus casos da USP, né? Então, eu acho que é mais, talvez, por ansiedade. Tá. O que a gente pode fazer, Rafa? Tem algumas escalas que você pode fazer de ansiedade, né? Não só, por exemplo, as escalas Beck, que você tá careca de saber. Mas tem umas escalas para idoso que eu acho melhores. Talvez a escala Hamilton, que você acha, ó, vou digitar aqui. Hamilton de ansiedade, que é não restrita. Faz também a escala de depressão geriátrica. Agora, se você está desconfiada de algo neurológico, Rafa, encaminha pelo menos para um geriatra, não para um neuro, não para um psiquiatra. Acho que a figura para atender o idoso é um geriatra. Pede uma só avaliação. que Eu acho que é prudente da sua parte. Ok. É que aí eu acho que eu ia abrir mais o caso e ia atrapalhar a aula. Mas é uma clínica que tem geriátrica, uma clínica transdisciplinar. E lá tem um geriatra, mas ele não quer, ele tá fugindo do geriatra, porque ele acha que não precisa. Então, talvez, ó, Amanda falando aqui de um quadro de uma afasia, que é uma dificuldade bastante grande, não, às vezes não só no nomear, falar coisas erradas, mas ele tá com uma resistência, só que também, Rafa, eu tenho que te dizer assim, se ele estiver tendo pequenos AVCs, isquemia, né, que pode ser pequenininha. Então, o ideal, Ra, é que ele vá para fazer pelo menos uma avaliação. Parabéns, olha o que você fez. Hã? Foi. Não é? Vamos lá buscar. Entendeu? Então, comenta com ele, acho que faz uma psicoeducação ali com ele, explica a importância até para a psicoterapia ter um melhor resultado, né? Mas se você está desconfiado de neurológico, é bom encaminhar, porque ele pode estar tendo pequenas isquemias e aí o acidente é bem na parte da linguagem, tá? Ele tem hipertensão. Ele só está apresentando linguagem, mais nada. De questão neurológica? Sim. Não, Sim, de tem comportamento, por da exemplo. questão de cuidado. Cuidado com higiene, cuidado com ele mesmo. Eu acho que precisaria ter. Olha também se não tem irritabilidade, se não tem alucinações, delírios. Eu acho que vale a pena se cercar aí de uma boa investigação, viu, Rafa? Depois eu te posso, se me manda e-mail, eu te passo umas anamneses para você fazer, tá? Mas confesso que nem o professor Marcelo está dizendo aqui, ter uma neuroimagem para excluir se ele não está tendo AVC, tá? Turma, olha lá, figura complexa aqui da F, ela não tem planejamento, né? Ela planeja muito ruim a figura. Essa aqui é a figura complexa de Rayleigh, mas tava com ela agora aqui. Aqui, ó. Figura complexa de Rey também, tá, Stephanie? O material restrito que você vai ver aí no POC. Já Esse vi, aqui, Rafa, prof. você podia comprar para fazer. Ó lá, aqui. Rafa também poderia comprar, porque, Rafa, quem também às vezes tem isquemia, né? Os idosos que têm prejuízos ali, doença cerebrovascular, vai muito mal nesse desenho também, tá? Mas fica a dica aí para você. Turma, o FDT dessa senhora, né? O FDT, o 5-digit test, ou teste dos 5 dígitos, tá? Que eu fiz com a aluna, Marcelo, lembra, Renata?
fiz com a aluna. Esse aqui é muito gostoso aplicar e corrigir, Léo. Turma, ela tem um prejuízo aqui na parte simples, ó. Tarefa simples, ela vai pior do que as outras tarefas. Aí você pergunta, Ju, mas não tá esquisito isso? Não é que tá esquisito, turma. Ela erra. Dá uma olhada. Ela faz rápido a alternância aqui, ó. Então, por isso que eu tenho que ter... Cadê a Stephanie que vai pirar com os meus gráficos? Ô, Stephanie, eu tenho que olhar por que ela vai bem, relativamente bem, em relação ao tempo, né? Na escolha e na alternância, e ela vai mal no item simples, que é leitura e contagem, que é simples. Porque, na verdade, esse tempo aqui ele é mascarado. Ela vai bem, mas ela erra na execução. Ó a alternância, ela tem 12 erros. Ela tem 12 erros. Isso aqui é uma hipótese bastante importante, porque lembra que o artigo do TSE, de 2019, fala que o autismo no idoso tem prejuízo em memória operacional visoespacial? Esse teste ele é totalmente visual. Então, aqui, turma, a gente pode estar encontrando realmente um prejuízo do autismo dela. Cognição social, turma, a VAIS tem um subteste chamado arranjo de figuras, tá? Onde você tem que perceber o comportamento alheio. Já estou terminando minha aula, tá? Estou olhando aqui o tempo, mas já estou terminando, para deixar perguntinhas. O arranjo de figuras, você tem que olhar o comportamento das pessoas nas gravuras e pegar as peças, é que nem uma história em quadrinhos. Você vai montar a história em quadrinhos num sentido que tenha significado aquele comportamento. Turma, ela não foi bem. Ela não conseguia entender o comportamento das pessoas nas gravuras. E eu pedia para ela contar a historinha, Samira, ela não conseguia. Ela não conseguia descrever o que estava ali. Ela até falava, Samira, mas ela falava uma coisa que não tinha nada a ver, tá? Compreensão e julgamento, turma, também é uma parte da VAIS. Essa parte, ela só consegue fazer as coisas simples. Então, por exemplo, a compreensão da VAIS tem dois provérbios. Tem um provérbio assim, o que significa dizer que uma andorinha só não faz verão? Turma, ela não conseguiu responder o que significa isso. Ou, cão que ladra não morde. Ela não conseguiu dizer que pessoa que fala muito não faz nada. Ela não entendia. Ela entende as coisas literais. O ler na entrelinhas ela não consegue, tá? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, que o Felipe está me pedindo para voltar no FDT. O FDT aqui, o Felipe, o FDT é um teste de tempo. Então, no teste de tempo, a lógica é quanto mais rápido você fizer, melhor. Então, essa linha em roxo acima é porque ela faz um tempo acima do esperado, né? Porque o teste, esse gráfico, é o tempo. Esse escolha e alternância, dá uma olhada. Inibição, né? Flexibilidade, ela vai abaixo do tempo. Então, teoricamente, ela vai melhor, ó. Ela está abaixo da linha pontilhada. Só que aqui ela vai bem, Felipe, porque, na verdade, o outro gráfico que representa o número de erros, olha aqui a importância, né, da legendinha. O número de erro, ela vai a mais do que o esperado. Então, ela erra muito mais o que era esperado, tá? Por isso que os dois itens aqui pontuam coisas diferentes. Olha outro que pontua diferente. Deixa eu passar aqui, ó. A responsividade social. Quanto maior o percentil aqui, turma, quanto maior a pontuação, Felipe, mais comprometido tá. Então, turma, você olha lá a VAIS, percentil 90, é bom? É. Mas a escala da Lisandra de responsividade social, que, de novo, é uma escala que você tem que ter, Ana Carol, Stephanie e Felipe, você tem que ter. Turma, o percentil alto indica o tamanho do prejuízo. Então, quanto maior o percentil, mais grave o prejuízo que ela apresenta. E essa escala aqui foi batata, né? Essa escala aqui bateu o martelo, dá uma olhada. Percepção social. Tem dificuldade em reconhecer pista social, turma. Lidar com aspectos do comportamento alheio. Ela tem um prejuízo moderado nisso. Cognição social, que analisa a capacidade de interpretar as pistas, após reconhecê-las e lidar com o aspecto cognitivo interativo, Rafa, delas, ela tem um prejuízo leve. Então, Rafa, aqui eu estou batendo o martelo. Ela não percebe o outro mesmo. Ela não consegue perceber o outro. HTP, turma. Fiz HTP, que eu sei que vocês já fizeram HTP, os alunos lá
no 5º semestre estão fazendo, né, HPP. Inclusive com a lindíssima da Canela. Turma, o HTP afastou qualquer hipótese de psicose dela. Tinha desenhos infantilizados, né? Mas não com característica de psicose. Então, aqui afastou, né, a hipótese de esquizofrenia. Rafa, ela não está depressiva, ela não tem depressão, então excluiu qualquer questão depressiva que ela tinha de não interação. Olha lá, EDG dela, Rafa, que é essa que eu vou te mandar depois, não pontuou para depressão. Vida diária, turma, é até difícil avaliar a funcionalidade dela, porque ela nunca fez, ela nunca foi no banco, Mônica. Ela nunca foi comprar nada no mercado. Ela não sabia. Sempre quem fez foi o pai e a mãe. Só que hoje o pai e a mãe faleceram. Então ela tá sem saber funcionar. Ela tem 3 casas, turma. Aqui ela mora, mais 2 casas de aluguel, mais a aposentadoria. Não adianta ela ter dinheiro, porque ela não sabe funcionar, tá? Turma, a hipótese diagnóstica final dela, eu sempre começo o laudo, né, Felipe, com essas questões do que está preservado, do que está comprometido, tá? Então, é o que eu coloco aqui, depois eu mando isso aqui para vocês. Eu explico o que ela tem, olha só, mediante os resultados supracitados, somados, né, a dados de anamnese, a neuroimagem, a avaliação sugere, olha lá, Vivi, a hipótese, Marcelo, olha só como que eu sou sutil, Haru, Henrique, olha o que a gente estava conversando hoje, ó, hipótese de transtorno do neurodesenvolvimento, Stephanie, possivelmente pelo espectro do autismo. E eu explico, turma. O diagnóstico do espectro esse é seu em laudo, adultos, esse é o uma laudo que parte você dele. encaminhou para o médico? Exato, uma parte. Para você, Stephanie, ver ele todo, ele tá aqui. Mas é exatamente o que eu encaminhei para o médico. Então, eu explico isso, ó. É do neurodesenvolvimento, possivelmente do autismo. E olha o que eu escrevo, Stephanie. O diagnóstico do espectro em adultos e idosos é ainda incomum. Pelo senso comum acreditar que esse diagnóstico é feito apenas em criança e adolescente. Há evidências marcantes na avaliação neuropsicológica que corroboram com os critérios da DSM-5, porque na época que eu fiz, turma 2021, era DSM-5, ainda não tinham revisado, tá? E também com a literatura científica na área, olha lá, citei aqui o artigo em inglês. O TSE aponta que para pior desempenho de idosos com espectro na velocidade de processamento e na memória operacional visoespacial. Turma, aonde foi o prejuízo aqui que ela me mostrou? Lembra? Velocidade de processamento. O que eu mostrei para vocês? Aonde pegou? No FDT. Não é o FDT? Que até o Felipe perguntou, Ju, volta lá para eu ver. O FDT avalia a velocidade de processamento. E memória operacional? Turma, visoespacial é o número de erros. Número de erros do FDT. Eu até posso pensar, né, numa questão visoespacial quando eu penso na figura complexa de Rey também. Você tá vendo, turma, que não é o teste que me fala o que ela tem? O teste, não é, Mônica? Eu uso para explicar, Stephanie, Nath, o que a pessoa tem. Então, o teste, nessa mira, não é o que vai dizer para a gente. É o que a gente vai usar para explicar o seu funcionamento. Diga. Esse laudo está completo nesse livro, é? Como a senhora tá boazinha. Na pós, a senhora me liberou um laudo, não foi? Não tô crendo que eu vou ter que comprar esse livro. Lógico, né, Stephanie? A gente tem que também segurar o melhor para depois. Tem que vender o peixe, né, prof? Tem que vender o peixe. E, turma, para terminar com o final feliz, eu encaminhei essa paciente para uma colega minha, para uma amiga minha, que é AT, ela é acompanhante terapêutica. E eu expliquei para a família, olha, não acho que é demência, tá? Ela tem o espectro, só que a sua irmã precisa se desenvolver. Só que ela tem 60 anos, então a gente vai ter que fazer um trabalho de formiguinha. Só que ela, para mim, vai ter benefício. Turma, quando eu explico isso, e eles voltam para o médico dela, o médico dela fala, não vai gastar dinheiro com terapia. Não vai gastar dinheiro, juro, Rafaela, o médico falou isso, que uma das irmãs me ligou. Nádia, uma das irmãs me ligou. Só que eu expliquei o funcionamento, expliquei do ponto de vista neurológico, expliquei que era o AT, expliquei que esse AT também ia fazer treino de habilidade social,
Expliquei tudo. A irmã me liga e fala, doutora, o psiquiatra falou que não vai resolver, porque minha irmã tá velha. Desse jeito. Só que aí ela fala assim, como a senhora me deu toda a explicação, mais explicações, inclusive científicas do que o médico, eu vou pedir, sim, o telefone da sua colega e eu vou, sim, investir na minha irmã. Turma, essa irmã tinha uma certa culpa. Quando a gente deu devolutiva, a Era gente mais falou que era nova ou a autismo. mais... ou a outra? Não, essa irmã era do meio. Não era a irmã do tumor, era a irmã do meio. Essa Stephanie, meio que... Quando a gente deu a devolutiva, meio que, sabe, se sentiu culpada. Tipo, como que eu não vi que minha irmã tinha um problema? Então, essa começou a assumir mais o cuidado e tal. Turma, para terminar a história, né? Já falei que a clínica é soberana, que autismo no idoso existe, mas só para terminar a história. Turma, ela fez um ano de acompanhante terapêutica, de treino de habilidade social. 1 ano, Rafaela. 1 ano. Turma, final do ano passado. Essa senhora já estava morando sozinha, tinha uma cuidadora que vinha para ficar de dia com ela, para compras, para as coisas, que não vinha todo dia. Turma, ano passado, a sobrinha dela casou. Casou como a aula está sendo gravada, eu não vou falar onde, mas casou fora do país. E ela chamou a tia para ser madrinha. Turma, essa senhora foi, aguentou não sei quantas horas de avião, aguentou não sei quantas horas de conexão, ficou toda a cerimônia, falou baixinho quando a sobrinha estava entrando, se emocionou quando viu a sobrinha. A irmã me falou que eles estavam, inclusive, passando lá pela alfândega, a Polícia Federal, sei lá o quê. E aí a irmã solta para ela, aqui tem que ficar quietinha, né? Turma, ela percebeu aonde ela estava num local que tinha polícia e ela falou baixo. Aí eu pergunto para vocês, vale ou não vale a pena investir no idoso? E ela tá aí, turma, com seus 64, 65 anos, pela primeira vez na vida, vivendo com independência. Vivendo com independência. Então, turma, investir no idoso é isso, é promover a saúde. Quem quer ver esse caso na íntegra, ele é o último capítulo desse nosso livrinho aqui de raciocínio clínico que eu e o professor Martinelli fizemos. E é o nosso último capítulo, né, de raciocínio clínico na pessoa idosa. Mas, turma, imagina se a família tivesse escutado o médico, Marcelo. Imagina, Rose. Eu tinha mais uma pessoa institucionalizada. A pessoa ia ser institucionalizada, ninguém ia dar conta dela, tava as irmãs com raiva. Turma, quando você faz psicoeducação, que você orienta a população, tá ela na casa dela, com a família junto, e ela funcionando pela primeira vez na vida, com 63, 64 anos. Dúvidas, perguntas? Passei um pouquinho do horário, desculpa, turma. Ô, Pro, qual que foi a intervenção, o tratamento que você usou para essa paciente mesmo, depois de fechar o diagnóstico? Henrique, eu não fiz, né? Lembra que a gente comentou? Lembra que a gente comentou? Que a gente, né, faz uma coisa ou outra, mas depois eu encaminhei ela. De autismo. Tá? Eu encaminhei ela porque a gente chama de acompanhante. Acompanhante terapêutico. Isso, que é o AT, né? Turma, poucas pessoas fazem isso hoje. Nas escolas existem muito, viu, Henrique? E essa menina, uma menina não, assim, uma menina da nossa idade, né, Henrique? Da minha idade, um pouco mais velha. Ela acompanhava a F em mercado, em banco. Então, ela começou a funcionar. Ela começou a ter escolha, né? E ela começou a ser mais livre. Ela dirige hoje, Henrique. Ela dirige sozinha, gente. Hoje ela dirige, exato, Val, pela primeira vez na vida. Então, imagina, Val, se a família tivesse... Cadê o Marcelo? Marcelo, que a gente bate tanto nessa tecla, né? Imagina, Rose, se ela tivesse ficado com o médico. Não, é velha, não vai mudar. Vai, turma. Muda. Levou 1 ano, mas mudou. Então, hoje ela dirige feliz da vida em Jundiaí com o seu HB20, né? Eu tenho o Celta, mas ela tem um HB20. E ela tá funcionando perfeitamente. Turma, sempre vale a pena promover saúde. Sempre. Dúvidas? Ô, Ju. Má.
o segredo de contrapor um diagnóstico médico e tentar desconstruí-lo é ter um embasamento, assim, ter um conhecimento muito Ter um bom conhecimento. em saber o que está falando. Ter um conhecimento. Porque assim, o Marcelo, quem vai trabalhar com idoso? Rafa, Ana, Vivi, Rose. Quando a gente está trabalhando com, né, Felipe, com idoso, você não vai dar uma sessão de devolutiva. Você às vezes vai dar 3, porque você vai falar com o irmão, com outro irmão, com o filho, com o sobrinho. Então eu falei com todo mundo da família. Por isso que essa irmã, essa que depois me procurou, ela se sentiu muito culpada. Simone, não era meu objetivo de deixar ela culpada. Mas aconteceu. Mas por quê? Ela é aquela pessoa assim, poxa, mas como que eu não vi? Eu, que sou essa pessoa fodástica, a irmã dela era gerente de uma multinacional, ainda é. Ela falou, eu com essa toda bagagem, inteligência, vivência, não vi. E aí eu falei para ela, mas quem disse que você tinha que ver? Você era família, você estava lidando com as suas cargas. Então essa irmã, ela falou, não, eu vou compensar o tempo perdido. E assim, o Marcelo, era 2 vezes por semana acompanhante terapêutico, ela também fazia fisioterapia, tá? A fisioterapia, o médico falou que é o que ia ajudar ela. Eu acho que, não sei, aí é uma questão médica que ela também foi encaminhada para físio. Então, ela tinha toda semana uma atividade. Ela fazia, cadê a turma de hoje que eu estava conversando? Simone, ela começou a fazer aula de alemão. Começou não, ela já fazia aula de alemão para estimular a cabeça e aprendeu. Entendeu? Sim, a possibilidade que ela tinha isso foi o pai e a mãe dela, né? Que deixou ela com renda para ter essa terapêutica. Mas ela funcionou. Dizer que ela não funcionou é mentira. Pois é, Rose. O final mudou a vida dela. Rose, isso que é o gostoso de ser psicóloga, viu, Rô? Isso é muito gostoso. Muito gostoso. Quando você muda a vida das pessoas mesmo, turma. A gente tem esse poder em mãos. Por isso que eu falo para vocês. E mesmo com doenças, turma, que são terminais. Eu já trabalhei muito com morte também, porque trabalhar com fim de vida, quando trabalhar com idoso, você trabalha com fim de vida, e eu digo para vocês, olha, é um privilégio você ser a pessoa escolhida para estar no momento de maior dor de uma família, para estar no maior momento ali de uma dor e você ser aquela pessoa que todo mundo se segura. Então, turma, eu acho que você quer trabalhar com idoso só tem privilégio, assim, do início ao fim, na funcionalidade, na incapacidade, no fim de vida, na morte, na espiritualidade. Eu acho que ser psicólogo é transcender mesmo. É um papel muito importante e que marca muito a vida das pessoas. E eu adoro o que eu faço, eu adoro que eu trabalho com essa população, né, de fim de vida. Tem muito o que fazer ainda. Mais dúvidas? Querem sorteio, né? Eu sei. No caso aqui, Felipe perguntou, o aba ali, funcional, eu nem sei se tem, viu, Felipe? Isso depois eu preciso até conversar com a Alice, se tem um aba funcional para idoso, que a gente saiba, as crianças se beneficiam muito. E por isso que eu pensei, no caso dela, de fazer uma T, né? Da pessoa que fosse com ela para mercado, que fosse com ela para banco, que treinasse habilidade social, porque eu não sei se para idoso a gente tem essa terapêutica como tem bem fortemente para criança. Entenderam? Dúvidas, turma? Ó, o Sérgio! Quanto tempo, Sérgio? Tudo bem? Fiquei quietinho aqui, mestre, porque eu estava atendendo agora, e o menino aqui era TDAH, né? Eu trabalho com criança, é TDAH, então tive que dar atenção total aqui. Total, 1001 atenções. Mas eu envio os slides, viu, Sérgio? Depois você pega os slides aí com o pessoal. Grande satisfação em vê-lo. A satisfação é minha, mestre, eu sou seu fã, né? Eu puxo o seu saco direto aí. Quando a senhora aparece, eu vou puxando o saco da senhora aí. Poxa, manda um beijão para a Celsa, viu? Celsa, Marli. Ah, sim. Ela está agora na PAI, né? Ela trabalha na PAI. De vez em quando eu mando paciente para ela lá, ela manda para mim. Não, fica... imagina. Celsa não ia mudar, só ia ficar com criança. Aí eu tentei arrastar para o idoso, mas ela não foi. Vamos, então, para o sorteio, Valnei?
Vamos aí. Eu não sei como que vocês estão fazendo aí. Vamos lá. Enquanto isso, Professora, turma. eu queria deixar para você decidir. Nós estamos com uma lista que foi mais ou menos quase 180 inscritos Ô, louco! para o evento. Hoje nós tivemos aqui mais de 80 pessoas presentes. Olha! Mas a gente poderia fazer um sorteio, eu fiz uma numeração aqui de todos os inscritos, mas eu acho que deveria premiar quem ficou até o final, né? Então a gente pode até acertar alguém que esteja presente, né? O que você acha? Eu acho que é justo, né, Simone? Estava falando sobre isso, Simone, hoje. Então tá bom. Então, deixa eu só antes de fazer o sorteio, porque depois que vai ficar euforia, ninguém vai querer escutar algumas mensagens. Eu vou repetir para quem não viu as mensagens do início. A gente vai emitir um certificado dentro de 7 dias úteis, vai para o e-mail que vocês inscreveram. Essa palestra aqui, gente, ela está sendo gravada, e a gente tem um grupo de WhatsApp. Todos receberam uma mensagem para entrar no grupo. A gente vai compartilhar o link para vocês poderem também assistir novamente a palestra. E aí, de repente, materiais, enfim, o que a professora quiser compartilhar, a gente manda para vocês. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos. A palestra, professora, foi sensacional. Eu não sou da área, mas, assim, entendi muita coisa e, enfim, até eu fiquei sensibilizado. E quem quiser tirar dúvidas também sobre os cursos o curso de neuropsicologia, para quem não está fazendo essa pós-graduação, lá no grupo a gente também pode estar tirando as dúvidas com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, não é isso aqui. Que é muita coisa. Tá aqui. Estão visualizando aí? Sim. Beleza, a gente vai fazer um sorteio online. São 175 pessoas. Vou compartilhar aqui a tela. Maravilha. Façam. Vamos lá. 5, 4. Ai, que ansiedade. 114, nossa! Quem que é? Vamos descobrir agora aqui. Número 114. Vamos Tem que lá. estar presente, hein? Mudou aí para a planilha, professora? Mudou. 114. Ah, Nádia, não acredito. Nádia Regina. Nádia. Entrega em mãos. Nádia Regina. Nossa! Sou eu. Nádia, te entrego em mãos, né, Nádia? Puxa Quer dizer vida, que não. Legal! Eu estava querendo ir para Maceió, eu não acredito. Eu estava querendo, Nádia, ir para Maceió, Nádia, vou para Itatiba. Vamos para Maceió também, então. Não seja por isso. Não, estou brincando. Parabéns, viu? Nossa, que super legal, professora, você está vendo? Tá com sorte, Nádia. Isso significa que vai tirar 10 na prova. Vamos, segunda-feira a gente conversamos sobre isso. Então, assim, o da Nádia eu entrego em mãos, viu? Agora... Tá, vou até marcar aqui. Obrigada, viu? Vai ser uma ótima lembrança isso. Certeza, Ana. Obrigada. Puxa vida. Obrigada. Ai, gente, olha só. Essa foi boa, né? Então, professora, é com você, encerramento. Pessoal, obrigado aí mesmo pela presença. Turma, eu que agradeço a presença. Eu acabei de colocar aqui no chat a minha aulinha, mas quem quiser depois pode me mandar o e-mail, tá? Meu e-mail, se quiser receber a aulinha, eu coloquei no chat, mas às vezes você tá pelo celular, você não vai conseguir ver. Pode me mandar e-mail no pessoal mesmo.
tá? cicatojuliana@hotmail.com. Mando a aula, sempre que tiver aulinha, turma, eu sempre disponibilizo nas redes sociais, mando lá para o pessoal. Eu acho que, assim, aqui é um momento da gente falar um pouquinho mais coisas, talvez, né, Rose, não tão teóricas que nem a gente está na sala de aula, mas falar um pouco coisa mais prática, né? Então, essas palestras, turma, são sempre bem-vindas. Aproveitem os certificadinhos, vocês sabem que são importantes para vocês. Eu também ganhei certificado, também adoro. Então, assim, sempre aproveitem esses momentos com a gente. E eu só tenho a agradecer e, de novo, para mim, sempre que vocês me chamar para falar de envelhecimento, né? Se eu já escutei eu já falo sim, porque eu já sei que é velhice. E eu sempre vou aceitar, porque é minha vida isso aqui, né, dona Val? Gente, eu que amei. Muito, muito obrigada. Espero vê-los, né? Certeza que muita gente vou ver já na segunda-feira com prova, mas espero vê-los assim presencialmente em Maceió, em São Luís, em Campo Grande, em Cuiabá. Espero vê-los presencialmente aí. Gente, muito, muito obrigado, viu? Bom descanso para vocês. Valnei, Dê, muito obrigada. Vocês sabem o quanto adoro vocês também. Obrigadão, viu? Obrigado, Ju. Maravilhoso. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Beijo, Valeu, Roma. gente. Boa noite. Felipe, Boa noite. Andréia, beijão. Tchau, tchau.